Olá, alunos, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala para mim, né, se está ok, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal, estamos chegando aqui para mais uma aula nossa, né? Uma aula aqui de toda terça-feira, retomando hoje, né, a nossa rotina aqui. Já fazia um tempo que a gente não vinha aqui na terça-feira, porque nós tivemos eventos, né? Tivemos outras coisas aí. E aí a gente acabou, né, mudando um pouco essa nossa rotina aqui. Mas estamos de volta, gente. E essa é a nossa aula, gente, número 121. Tirando, né, às vezes, né, as terças-feiras que a gente vem aqui, né, com outros tipos de conteúdos, como a gente teve semana passada, né, a aula inaugural aí do nosso curso, da 18ª turma do MP11Es, 121 semanas consecutivas, vindo aqui, né, para conversarmos sobre a perícia em cálculos trabalhistas, gente. E hoje, né, hoje vai ser o quê? Aula prática. Eu tenho certeza, né, que vocês vão adorar a aula de hoje. Quem gosta de aula prática aí, gente? Fala comigo. Hoje nós vamos ter aula prática aqui. Inclusive, é um caso um pouco mais complexo. A gente vai falar sobre adicional noturno, falaremos sobre horas, né? Horas extras noturnas também, cálculo de feriados. Então, o caso de hoje está bem interessante. Deixa eu ver quem está aqui. Tem alguém que está aqui hoje que não é aluno ainda do curso, não é aluno do MP? Quem já é aluno, gente, quem já é meu aluno, na verdade, né? Seja do MP, seja de pós, coloca aqui para mim o nosso lema, né? Qual que é o nosso lema, gente? Nem preciso falar muito, né? Nossa hashtag é Perícia Transforma. Então, quem já é aluno, coloca aqui para mim, né? O Perícia Transforma, para eu ver que já é aluno. E quem não é aluno também, né? Coloca aqui para eu saber. A Andréia falou que não é aluna da próxima turma. Muito bem, estou te esperando, hein, Andréia? Né? Vou colocar aqui, gente, deixa eu só colocar aqui no grupo do Telegram dos alunos também, que a gente já está ao vivo aqui na aula prática. Deixa eu colocar aqui, até para que os alunos possam vir assistir também essa aula, que vai ser super interessante, né? Para quem é aluno e para quem está chegando agora também, né? Para quem está chegando agora também, né? Para quem está conhecendo a perícia, né? Vai entender como funciona o dia a dia de um perito, como que é o trabalho de um perito em cálculos trabalhistas aí, né? Então, deixa eu ver quem já está aqui. Deixa eu ver. A Valéria já é aluna Perícia Transforma, Wagner, Lourdes também, Vanil, Silena, muito legal, gente. Quem não é aluno ainda, seja muito bem-vindo, né? Que seja aí, né, a primeira, né? Quem está aqui pela primeira vez, de muitas e muitas aulas que vocês assistam aqui conosco. Bom, o que nós vamos falar hoje, gente? Vamos falar, né, sobre um caso prático que eu trouxe aqui para vocês. Então, nós vamos resolver esse caso prático, tá? É um caso que eu trabalhei como perita, tá, recentemente, e aí quis trazer, né, as pessoas sempre perguntam, Lude, traz para a gente casos, né, de adicional de horas extras noturnas, né, de adicional noturno. Então, o caso de hoje, tá? A gente vai ver isso aqui. Então, quem já é meu aluno aí, se tiver com PJ Calc aí perto, se tiver com PJ Calc, pode ir acompanhando também, tá? Quem não é aluno, presta atenção, vai acompanhando, porque depois que ingressar, né, se tornar meu aluno aí, já está bem por dentro daquilo que eu estou falando. Estão prontos? Podemos começar o nosso caso prático? Fala aqui para mim se vocês estão prontos, se a gente já pode começar. Vou pegar aqui, né, a sentença para poder falar com vocês, para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir esse caso. E aí a gente vai dar uma olhada na sentença e vamos começar a fazer o cálculo no PJ Calc. Que eu sei que vocês adoram aula prática também, né, gente? Eu também gosto. Adoro dar aula prática, gente. Eu acho que assim, né, a gente vê ali materializado como que é o trabalho mesmo, como que é o dia a dia de um perito, né? O Wagner, nossa aula vai para o Ludflix. Vai, Wagner. Todas as aulas, né, que a gente dá aqui em conteúdos tradicionais, de toda terça-feira,
depois ela vai para o Ludflix, tá? Bom, vamos lá então, gente. Vou compartilhar com vocês aqui, né, a nossa sentença. E aí a gente vai ler e vai marcar quais são os principais pontos para que a gente possa começar depois, tá? Lá no PJ Calc. Então, vamos lá. Bom, esse caso aqui, né, gente, né, é um caso que eu atuei. Lembrando que os casos que eu trago aqui nas aulas, né, são casos reais, são casos, né, sentenças reais, realmente, mas eu troco os nomes, tá? Troco os nomes das pessoas, né, só para não ficar a questão da transparência mesmo, né, a questão da proteção de dados. Embora, gente, quando a gente às vezes vai pesquisar, né, na aula de ontem, na pós-graduação, eu até falei sobre isso, é possível a gente pesquisar os processos nas varas do trabalho. Mas, né, para evitar, como são casos que eu atuei como perita, eu vou trocando os nomes para depois não ter, né, para não arriscar nada. Ah, obrigada, né? Amei os acessórios de hoje. Só um apontamento simples. Gente, mas hoje eu tive que fazer um coque, prender o cabelo, porque tá muito calor aqui na minha cidade. Meu Deus. Tô em Uberlândia. Eu não tô acostumada com esse calorão, gente. Viçosa, é quente. Mas assim, Viçosa faz as 4 estações no mesmo dia, né? Então, Viçosa faz calor, mas aí de noite já tá mais fresquinho, já tá com aquele ventinho. Agora aqui em Uberlândia, pelo amor de Deus, gente, muito calor. Eu até postei isso hoje, aí tem uma aluna minha de Teresina, falou, Lúcia, se você vier para cá, você não vai aguentar. Falei, olha, acho que eu não vou aguentar mesmo não, porque aqui em Uberlândia eu já estou sentindo calor insuportável. Tem que viver à base de ar-condicionado, gente, porque de fato é muito quente. Bom, então, gente, parece que saiu, voltou. Como eu falei, né, sentença real, porém dados, nomes de pessoas fictícios, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma lida aqui para a gente entender como que é o nosso caso de hoje. Então, funcionário, né? João Antônio da Silva, nome mais básico impossível, réu LW Delivery, era uma empresa de delivery, tá, gente? Então, o relatório não traz muitas coisas para gente, ele só traz falando que é uma reclamação trabalhista movida por João Antônio da Silva em face à LW Delivery. A parte formulou a petição inicial, narrando diversos fatos. Não traz muitos detalhes, mas era um funcionário que trabalhava com delivery, tá? Então, ele falava que ele trabalhava, mas ele não recebia hora extra. A gente vai ver aqui. Não recebia hora extra, não recebia, né, adicional noturno. Então, basicamente, esses eram os pedidos dele, relacionados a horas extras e adicional noturno, tá? Então, o que ele fala aqui? O reclamante, né? E aí, logo o juiz já vai aqui para a questão, né, da definição da jornada e para julgar os pedidos. Então, ele fala aqui, o empregado, que ele trabalhava durante todo o contrato de trabalho ali, tá? Aqui na sentença não tem os dados do contrato de trabalho, esses dados eu busquei no decorrer do processo, mas é um funcionário que entrou em setembro de 2021 e trabalhou até agosto de 2023. Então, assim, não é um período muito grande, né? Não chega a 2 anos de trabalho aí, quase 2 anos, né? 1 ano e 11 meses. Mas aí depois a gente vai usar esses dados lá durante o processo. Então, ele reclamava que durante o contrato de trabalho, ele trabalhava terça e quinta-feira, de 3 horas da tarde até meia-noite. Vejam que a jornada dele já pega a hora noturna. Hora noturna após as 22 horas, né, gente? Tradicionalmente. Aí, quinta-feira, ele trabalhava de 3 até 1 hora da manhã. Sexta-feira, até 3 horas da manhã. Sábado, de 10 até 3 horas da manhã. E domingo e feriado, ele fala que ele trabalhava a partir das 8 da manhã. Então, o que o juiz fala? Ah, gente, tem um ponto importante aqui. Logo no início, o juiz fala o seguinte, lá no relatório, né? Ausente a parte reclamada, foi requerida pela parte reclamante a aplicação da revelia e confissão, o que foi deferido nos termos do artigo 844 da CLT. Então, o que significa isso? Revelia e confissão. Para quem é novo aqui, né, ou às vezes já tem alguma experiência, mas ainda não viu isso nos processos,
Revelia e confissão é quando, né, quando a empresa não aparece, né, ou a empresa confessa, né, que raramente acontece, mas quando a empresa não aparece para se defender. Então, se tem a audiência e ela não aparece, o que o juiz faz? O juiz determina, ele leva como certo, como verdadeiro, aquilo que o empregado está falando, já que a empresa não apareceu para se defender, tá? Então, isso é o que a gente chama aí de revelia, né? Então, a revelia e confissão é isso. Como a empresa não apareceu, o juiz falou o seguinte: não apareceu, tudo que o empregado colocou na petição inicial, ele vai entender como verdade, tá? Então, é isso que ele está falando aí. Então, ele deferiu, né, a aplicação da revelia e da confissão. Então, na definição da jornada, ele explica o que o empregado falava e aí ele passa o exame. Então, o que ele fala assim? A confissão por parte da reclamada, ou seja, já que a reclamada não foi, né? Ele, a partir dos limites do pedido, ele defere o seguinte: ele coloca que ele reputa que o autor laborava com atenção ao princípio da razoabilidade. Ou seja, ele leva em consideração, ele determina que é verdadeiro aquilo que o autor está falando, mas o juiz também pesa sobre a questão da razoabilidade. Aquilo que, aos olhos do juiz, é muito improvável, o juiz altera. Então, vocês vão ver que ele defere a jornada do empregado, mas ele não defere exatamente como o empregado relata. Né? Então, o juiz faz uns ajustes na jornada para que fique uma jornada mais próxima da realidade. Mas o juiz, o que é importante para a gente? Isso aqui, ó, ele defere folga segundas-feiras, terça e quarta-feira, ele fala que o empregado trabalhava de 3 à meia-noite, quinta-feira, de 3 até 1 da manhã, sexta-feira, de 3 às 3 horas da manhã, e sábado também de 3 até as 3 horas da manhã, com 1 hora de intervalo. E domingos e feriados, ele trabalhava de 3 até as 22 horas. E aí o juiz até fala, né? Ressalto que mostra-se inverossímil a alegação pertinente ao início de labor aos sábados e aos domingos. Então, o juiz justifica que ele não considera exatamente a jornada, porque para ele parece ser muito impossível fazer a jornada. Então, depois que o juiz determina a jornada, o que ele fala? Determinada a jornada, passo a análise dos pedidos decorrentes. Então, o primeiro ponto de pedido é o adicional noturno. Por quê? Né? O funcionário trabalhava pela jornada definida, ele trabalhava após as 22 horas. Então, o juiz fala, comprovado que a jornada praticada pelo reclamante de terça-feira a sábado adentrava o horário noturno, determina o adicional de 20% sobre as horas laboradas no período compreendido entre 22 horas e 3 horas. Ou seja, precisa apurar o adicional noturno, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apurar o adicional noturno. Aí, depois, o juiz fala, então, em razão do exposto, né, pela jornada deferida, vai ter hora extra também. Então, defiro o pagamento das horas extras excedentes a 8ª ou 44ª de forma não cumulativa. Na apuração das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios. O salário mensal de 4.084, né? Foi o salário registrado na carteira dele, 4.084. Presença integral na escala arbitrada. Então, considerar que ele trabalhou, exceto se tiver dias de férias ou afastamentos comprovados nos autos. Não tinha férias nos autos, tá, gente? Adicional legal de 50%. Ele recebeu as férias quando ele saiu, tá? Então, ele não gozou de férias. E aí, dada a habitualidade das horas extras também, são devidos os reflexos, né? Em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º e FGTS mais 40%. Então, deferiu as horas extras e os reflexos. E feriados. Aduz o reclamante que elaborava em todos os feriados. Diante da confissão da reclamada, julgo procedente o pagamento das horas laboradas nos feriados, conforme a se apurar nos feriados nacionais, tá, gente?
Feriados nacionais apenas, observem isso. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Não me deixem esquecer, hein, gente? Só feriados nacionais. Ele não determinou o pagamento de feriados municipais. Como ele especificou nacionais, a gente tem que se atentar a isso. Conforme a se apurar, acrescido do adicional de 100%. Durante todo o contrato de trabalho, observada a jornada com a aplicação dos parâmetros já fixados. Mas vejam aqui, ele deferiu, né? Ele deferiu o cálculo do feriado, mas o que está faltando aqui, gente? Ele deferiu o cálculo do feriado. Mas cadê os reflexos dos feriados, né? Feriados também têm reflexos. Não mandou pagar reflexos em feriados, gente. Ele não fala dos reflexos em feriados. Aí eu fui lá no pedido, fui na petição inicial e não tinha não tinha pedido de reflexos. Embora o juiz ele fala aqui, né, nos mesmos, olha como que às vezes a sentença causa dúvida na gente, dupla interpretação, né? Ele fala assim: julgo o pedido das horas laboradas e tal, com a aplicação dos mesmos parâmetros já fixados para as horas extras. Os mesmos parâmetros. Então, aqui, gente, né, o juiz ele não determina pagamento de reflexos. Se eu estivesse atuando como assistente técnica do empregado, né, eu ia, depois de proferida a sentença, né, gente? Se eu estivesse atuando como assistente técnica do empregado, lá na petição inicial, logicamente, eu ia orientar o advogado a pedir os reflexos, né? Mas supondo, né, que a gente já está aqui no momento de perícia, né, de apresentação de cálculos pelas partes, e aí eu tenho que apresentar os cálculos pelo empregado, por exemplo. Poderia tentar argumentar, né, que é como o juiz colocou, que são nos mesmos parâmetros, né, das horas extras que inclui os reflexos. Mas, assim, como perita judicial, eu não entendo dessa forma, tá? Porque o juiz, quando ele defere aqui, né, ele coloca os reflexos de forma separada, né? Então, primeiro ele fala assim, os seguintes critérios, né? O que são os parâmetros? É o salário, né? Essa questão da jornada, ele fala, né, a questão dos dias de férias e afastamento, e divisor 220. É isso que é parâmetro, né? Já depois é que ele defere os reflexos, né? Em repouso, aviso prévio, férias e assim por diante, tá? Então, assim, são coisas diferentes, tá? Então, como assistente técnica aí, né? Se eu fosse assistente técnica do empregado, eu podia até tentar argumentar, mas são coisas diferentes, tá? Então, é isso que fala, né, o nosso caso, a nossa sentença. Nos feriados, então, cálculo de feriados, mas não tem deferimento de reflexos. Aqui ele tinha pedido aqui o uso do veículo próprio, tinha feito um pedido também, né, de reembolso, porque ele usava o veículo próprio, mas o juiz rejeitou, tá vendo? Fica rejeitado. Então, para a gente, isso não interessa. Depois fala que ele concedeu o benefício da justiça gratuita para o empregado, fala dos honorários sucumbenciais, aí vem aquelas questões tradicionais de todas as sentenças, né, gente? 5% de honorários advocatícios, fala depois, né, sobre a atualização do crédito, aqui a DC 58, e contribuições previdenciárias, tá? Mas o que nós vamos ter que apurar aqui serão, né, o adicional noturno e horas extras, né, e também os feriados em dobro, né, os feriados em 100%. Fala para mim se ficou claro, se vocês conseguirem entender, né? Quem é novo aí, gente, pode perguntar, tá? Pode colocar dúvida no chat aqui, que eu tiro as dúvidas de vocês. Fala se vocês conseguiram compreender, né, como que vai ser o nosso cálculo aqui e se a gente já pode partir para a parte prática. Vocês já estão preparados aí? Compreenderam o nosso caso? Podemos ir para a parte prática? Fala para mim aqui, só para ver se eu já posso abrir o PJ Calc e a gente entrar aqui já na parte prática. Fala aí para mim.
Ok, beleza. Tô fechando o microfone para tomar água, né, gente? Porque senão fica. Hoje mesmo minha irmã falou: fecha o microfone para tomar água, porque fica parecendo que você está tomando uma água, zoeira de engolir a água, né? Beleza, então vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui meu PJ Calc. Para quem é novo aí, gente, para quem está começando, né? Não fiquem desesperados, provavelmente vocês não vão entender tantas coisas assim do PJ Calc, mas são coisas que vocês vão aprendendo para vocês verem como que é realmente o dia a dia de um perito, tá? Essa aula ela fica disponível no YouTube por 7 dias depois. Então, depois vocês podem entrar, podem rever essa aula. O PJ Calc, para quem não conhece, né? É um sistema gratuito da Justiça do Trabalho. Então, vocês podem baixar o PJ Calc, mexer nele, fazer o teste. Pode trabalhar no PJ Calc sem problema nenhum, tá? Então, vocês podem trabalhar aí no PJ Calc, pode baixar e mexer nele à vontade. Vocês não vão entregar nada para ninguém, tá? Então, pode baixar e pode refazer junto comigo, tá bom? Poderia repetir, por gentileza, o que seriam os reflexos? Claro, posso sim. Adriana, os reflexos são o seguinte. Por exemplo, né? Uma hora extra. A hora extra, ela tem uma natureza de verba salarial. Ou seja, quando o funcionário ele recebe uma hora extra, aquela hora extra é com habitualidade, né? Tá sempre recebendo, aquela hora extra ela vai refletir em outras verbas dele. Então, se um funcionário ele sempre recebe a hora extra, quando ele for receber o 13º no final do ano, precisa computar a média das horas extras ali no 13º dele também. Então, além do salário fixo dele, né, que ele vai receber do 13º, ele tem que receber a média das horas extras. Quando ele for receber férias, também tem que considerar as horas extras no cálculo das férias, no cálculo do 13º e assim por diante. Ou seja, se quando ele ainda estava trabalhando lá na empresa, ele tivesse recebido as horas extras da forma correta, ele teria recebido outras verbas em valores maiores. Então, por isso que quando a gente apura as horas extras, a gente precisa apurar também esses reflexos. É isso que é um reflexo. Se ele tivesse recebido hora extra da forma correta, na época certa, o que isso teria refletido no salário dele? Então, as verbas de natureza salarial têm essa característica. Então, além de pagar a hora extra, a gente tem que pagar também os reflexos dessas horas extras, tá? A mesma coisa, né, em relação aqui o adicional noturno. O adicional noturno, gente, observem, né? Adicional noturno também tem reflexos, né? Reflexos em férias, 13º, e também não foi deferido isso na sentença. Também não foi deferido. O adicional noturno também é uma verba de natureza salarial, né? E aí não foi deferido na sentença. E aqui, nesse caso, vai ser até um ponto de discussão. Provavelmente eu vou ter impugnação por causa disso. Não foi deferido o reflexo do adicional noturno. E aí, inclui ou não inclui, né? Inclui ou não inclui isso na base de cálculo da hora extra? É um questionamento, né? Eu entendo que deve incluir, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a empresa, muito provavelmente, pode impugnar, falando que não deve incluir, porque não foi deferido, né, o reflexo do adicional nas outras verbas, tá? Então, tem essas questões também. Mas é isso que são reflexos, tá? A Isabela, onde encontro casos para exercitar? Isabela, não se encontra esses casos para você exercitar pela internet, tá? Tanto que a gente tem, né? Eu tenho o curso Método Perito 11 Etapas, né? O meu curso de perícia, e aí lá dentro você vai ver vários casos como esses. E para quem já é aluno, para quem já tem uma noção, nós temos também o nosso combo de sentenças, né? Que é justamente por isso. Esse combo de sentenças, ele saiu justamente, né? Da demanda dos alunos, né? Que às vezes concluíam um curso que já tem bastante casos lá dentro, mas falava assim, Lúdia, eu quero praticar mais, disponibiliza para a gente mais casos. Então, a gente tem também o combo de sentenças. Mas o combo de sentenças, ele não tem as videoaulas, né? Explicando passo a passo. Combo de sentenças é a sentença,
um resultado para o aluno ver, para ele poder analisar, para ele, ou seja, é a sentença para ele fazer sozinho, comparar o resultado dele com o meu. Já o curso MP11Es é como se fosse essa aula que eu estou dando aqui para vocês com todos os detalhes, tá? Bom, então vamos lá, né? Quais as legislações devo ter como base para realizar os cálculos? Vênia, né? Vênia Alves. Vênia, são várias legislações, né? Não tem uma específica. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, né? Quem entende de legislação mesmo é o advogado e o juiz. Perito em cálculos trabalhistas entende de cálculos. Entende de cálculo, entende de base de cálculo, tá? Então, assim, essas legislações, né, mais específicas de direito e tudo, você não tem que se preocupar com isso, tá? Não sei se eu compreendi bem a sua pergunta. Mas o que você precisa focar é no cálculo trabalhista. E com o tempo, a gente vai aprendendo essas outras questões de direito, de legislação aí também, tá bom? Mas o principal é a questão do cálculo, né? Como que eu faço o cálculo, qual é a fórmula, como que eu busco os dados, como que eu aplico isso no PJ Calc. Então, mais voltado para isso, tá bom? Bom, vou compartilhar com vocês aqui, então, o PJ Calc, para a gente poder continuar aqui, tá? Então, nós vamos... Aqui é o nosso PJ Calc. Aqui eu vou em criar um novo cálculo, e aí eu vou alimentar esse sistema. Né? Não preciso, quando a gente está testando, quando a gente está fazendo estudos, a gente não precisa colocar o número do processo, não é obrigatório, tá, gente? E aí, aqui nós vamos alimentando os nossos dados aqui, os dados do nosso processo. Então, qual é o nome do empregado, que no caso aqui é o autor, tá? João Antônio da Silva, e o nome do reclamado aqui, LW Delivery Limitada. Então, é esse aqui. Aí a gente vai, depois de colocar os dados básicos, a gente vai para os parâmetros do cálculo. Esse parâmetro do cálculo é quando a gente vai colocando as informações. Por exemplo, qual é o estado que eu estou? Estou em Minas Gerais. Qual é o município do meu cálculo? Belo Horizonte. É o município do meu cálculo. E aqui eu preciso colocar os dados de data de admissão, demissão e o ajuizamento. O que é ajuizamento? É a data que o advogado ingressou com aquele processo na Justiça do Trabalho. Por que ele é importante? Porque a data de ajuizamento, ele influencia em juros e correção monetária, tá? Então, qual que é a data, qual que é a admissão? Lude, onde eu consigo esses dados? Né, de admissão, de demissão, né, ajuizamento, isso tudo tem no processo, tá, gente? Junto com o processo, junto com a petição inicial, junto com a sentença, tem diversos tipos de dados, né, de documentos, e isso vai estar lá dentro do processo, tá? Então, esses dados eu pego lá dentro do processo. Então, voltando aqui, então nós vamos preencher esses dados para que a gente possa passar para o cálculo. Então, qual foi a data de admissão dele, né? Eu vou falar para vocês, não estava na sentença, mas eu peguei no processo. 15/9/2021. E ele foi demitido em 17 de agosto de 2023. Ele ajuizou uma ação na justiça mais ou menos 2 meses depois, 23 de outubro de 2023, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Vamos ver as outras informações que nós temos aqui, tá? Aqui eu tenho a maior remuneração e a última remuneração. Essa maior remuneração eu preencho, né, principalmente quando eu tenho verbas rescisórias, que já buscam ali a maior remuneração. Não é o nosso caso aqui. Ah, Lud, mas eu quero preencher. Posso? Pode, não vai atrapalhar em nada o processo, mas não tem necessidade. A última remuneração nós vamos preencher, porque ele recebeu uma única remuneração durante o período todo. Então, quando a gente preenche aqui essa remuneração, ele já cria para a gente um histórico salarial de todos os meses. Vou mostrar para vocês, tá? O juiz determinou que fosse utilizado aqui como salário básico, né? Fosse utilizado salário mensal de R$ 4.084. Então, isso durante todo o
o trabalho dele, né? Durante todo o período. Carga horária 220, é isso mesmo que o juiz fala, a gente não vai mexer aqui. Agora, aqui, gente, tem uma questão importante, tá? Olha só, considerar feriados municipais, considerar feriados estaduais, né? A gente não quer os feriados municipais nem os estaduais. Nós queremos somente os feriados nacionais, porque o juiz fala que é para apurar os feriados nacionais. Então, aqui a gente tem que ter uma atenção de vir aqui e desmarcar. Então, eu não quero nem feriado estadual, nem feriado municipal, tá? E aí, eu vou salvar aqui o meu cálculo. Beleza, salvei o cálculo aqui até agora. Fala para mim se até agora tá ok, gente. Fala para mim se vocês estão compreendendo e se até agora vocês estão acompanhando aqui comigo, tá? Então, depois disso, gente, nós temos aqui abas de faltas e férias. Não tem nada relacionado a faltas no processo e não tem também férias, né? Esse funcionário, ele não gozou de férias durante o período que ele estava trabalhando, depois ele recebeu essas férias, né? Por quê? Antes dele entrar na justiça, gente, ele tinha feito uma rescisão, né? Então, ele tinha recebido determinadas coisas, ele tinha feito uma rescisão ali, e só que ele não tinha recebido essas verbas, né? Então, ele não gozou de férias, tá? Então, a gente não vai colocar isso aqui também. É algo que a gente não tem que lançar. A gente vai aceitar aqui, né? O que o sistema vai falar para gente, que são férias indenizadas, tá? Que mais? Aí, gente, beleza. Então, a partir disso, o que é que eu preciso, né? Eu preciso partir para apurar as minhas verbas, que são o adicional noturno e as horas extras e as horas de feriados. Então, é isso que eu preciso apurar. Só que antes de eu ir para as verbas, o que é que eu preciso fazer, gente? Quem está atento aqui comigo? Fala para mim. Quem é que está atento aqui comigo? Antes de eu apurar as verbas, qual é a informação que eu preciso aqui? O que eu preciso fazer antes de ir para as verbas? Fala para mim aqui. Meus alunos, respondam para mim que vocês vão saber. Deixa eu ver o que mais. A Suzana está perguntando qual o valor do combo de sentenças. Suzana, para quem já é aluno, né? Que no caso o combo só faz sentido para quem é aluno ou para quem já tem alguma experiência. Hoje ele está saindo, se não me engano, uma oferta exclusiva para alunos por 297, tá? Mas eu vou deixar aqui o telefone do meu comercial, é o WhatsApp do meu comercial. Pode fazer contato com eles, que eles te passam direitinho, tá? Valores, condições, como que funciona. Pode verificar com eles todas as informações que eles passam direitinho para vocês aí, tá? Cartão de ponto. Muito bem, gente, exatamente. Então, a gente precisa apurar o cartão de ponto. Por quê? Quando eu vou apurar o adicional noturno, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantas horas noturnas a pessoa fez. Porque o cálculo do adicional noturno, ele é com base no número de horas noturnas. Para eu apurar as horas extras, eu preciso saber qual é o número de horas extras que aquela pessoa fez, né? Então, a primeira coisa que eu preciso mexer aqui é no cartão de ponto desse funcionário. Então, antes de mais nada, o que nós precisamos fazer? Precisamos lançar a jornada dele e apurar quantas horas noturnas, porque é a partir do número de horas que eu vou conseguir apurar o adicional noturno, quantas horas extras ele trabalhou e quantos dias de feriados, né? Quantas horas de feriados ele trabalhou também. Então, para todas as verbas que a gente vai apurar, nós dependemos do cartão de ponto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ir para o cartão de ponto. Gente, nem todas as perícias têm cartão de ponto, tá? Tem perícia que não tem cartão de ponto, né? Que são verbas que não dependem de cartão de ponto. Então, eu vou vir aqui, cartão de ponto, tá? Novo. E aí, aqui, nós vamos lançar a jornada desse funcionário e vamos apurar o cartão. Então, olha só, eu vou começar aqui pela jornada dele. É uma programação semanal. Por quê? O juiz, ele me falou que toda semana, né, jornada 6x1, ele fazia aquela jornada. Então, o que o juiz fala? Segunda-feira é livre, né? Segunda-feira ele não trabalhava.
E aí, depois, deixa eu pegar a sentença aqui para não errar, né? Os horários certinhos que o juiz deferiu aqui da jornada dele. Então, o juiz fala: folga segunda-feira, terça e quarta-feira, de 15 à meia-noite. Então, terça e quarta começava 3 horas e ia até meia-noite. Então, começava 3 horas e ia até meia-noite, tá? Ele fala que tem intervalo de intrajornada, tá, gente? Então, mas o juiz não falou qual horário que ele parava na intrajornada. Ele fala que tem intrajornada de 1 hora, que ele parava para descansar de 1 hora. Ele não fala qual é o horário da intrajornada. Então, a gente estabelece. De 3 até meia-noite, a gente pode colocar, sei lá, a intrajornada aqui por volta das 19, de 19 até as 20 horas, tá? Então, a gente pode estabelecer. Esse é um critério que o perito vai utilizar aqui, que não vai fazer diferença. Aí, o que ele fala também? Quinta-feira, de 15 até 1 hora. Então, quinta-feira, de 15, aí não é até meia-noite, é até 1 hora da manhã. Vou usar o mesmo período de intrajornada, de descanso dele. Sexta-feira, de 15 até as 3 da manhã. Então, sexta-feira, por quê? Delivery, né, gente? Final de semana tem mais movimento nesses horários, tá? Sábado, de 15 até as 3 da manhã. Sábado também, de 15 até as 3 da manhã. E olha, domingos e feriados, tá? Domingos e feriados, de 15 até as 22 horas. Daí não tem intervalo, direto até as 22 horas, tá? O juiz coloca intrajornada somente de terça até sábado. Domingo e feriado não tem intrajornada, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Se tiver somente o total de horas noturnas, tem como lançar? Tem, Maria Tereza. Depois eu te mostro, tá? Quando a gente chegar lá, eu te mostro, tá? Isso, ele fala que a intrajornada é de 1 hora, Isabela, exatamente. Pedro, seja muito bem-vindo, tá? Lude, nesse caso, a escala é 6/1 em todo o período. Se ele tivesse jornadas diferentes, seria possível fazer no PJ Calc ou somente no Excel? Possível fazer no PJ Calc também, tá? É possível você vir aqui buscar escala. Escala, você pode fazer escala. Você pode fazer escalas com jornadas diferentes. Não, depende. É possível fazer pelo PJ Calc também, mas aí você teria que lançar 1 a 1 se todos os dias fosse variado, tá? Vamos supor que essa jornada aqui, cada dia era um dia. Se ele tivesse mandado apurar pelo cartão de ponto. Cartão de ponto, cada dia é um horário diferente. É possível fazer pelo PJ Calc? É possível fazer pelo PJ Calc. Só que você vai ter que lançar 1 a 1. Entendeu? Você vai ter que lançar ou no Excel e depois importar. É possível dentro do próprio PJ Calc, mas é mais trabalhoso. Mas aí é possível, só que você tem que lançar 1 a 1. Você não vai lançar aqui na escala, aqui no semanal, como eu lancei, tá? Então, essa é a jornada dele. Agora, a gente vai parametrizar. O que é que nós queremos aqui? Importante, antes que eu esqueça. O PJ Calc, ele traz isso aqui padrão para gente. Jornada de segunda, terça, tudo 8 horas. E domingo, zerada. Nesse caso é diferente. Por quê? A folga dele não era no domingo, era na segunda. Então, segunda vai ser zerado. E domingo vai ser jornada comum de 8 horas. Tá? Por quê? Porque a jornada segunda era folga dele. Então, da segunda tem que estar zerado. Tá? Então, o que eu vou querer aqui? Eu quero apurar, né, as horas extras. Eu quero as extras dos feriados em separado. Por quê? No dia que for feriado, o que eu quero? Eu quero pagar 100%. As horas extras comuns, a gente vai pagar com 50%. As horas extras de feriados, nós vamos pagar com 100%. Então, eu peço para marcar para mim aqui, vou até ficar aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Eu peço para marcar para mim aqui, tá? O feriado separado. Então, quero o feriado separado, tá? O
que mais que eu quero aqui? Né? Então, o resto eu não vou mexer, não tenho intrajornada, não tenho nada disso. O que eu quero? Olha só, apurar horas noturnas. Eu preciso saber, era atividade urbana, tá, gente? Então, o adicional noturno aqui, de 22 às 5 da manhã. Se fosse pecuária, era de 20 às 4 da manhã. Se fosse atividade agrícola, de 21 às 5 da manhã. Então, quando vocês estiverem fazendo cálculos de horas de adicional noturno, tem que observar essas questões. Então, esse caso aqui é urbano mesmo. Então, eu quero apurar o número de horas noturnas. Mas, além de apurar o número de horas noturnas, o que eu quero também? Apurar extras noturnas. Ai, mas olha só, vou apurar a hora extra noturna, não deixa eu apurar. Por quê? Porque aqui em cima está marcado o critério, né, de horas extras pelo critério mais favorável. Então, o sistema não deixa apurar. Eu preciso marcar horas extras excedentes da jornada diária. Aí ele abre para mim e eu posso apurar horas extras noturnas. Aí o sistema vai buscar para mim separado o que são horas extras diurnas e o que são horas extras noturnas. Por que é importante separar, gente? É importante separar porque o adicional noturno, ele entra na base de cálculo somente de horas extras noturnas. Horas extras diurnas, ele não pode entrar na base de cálculo. Vocês vão ver aqui que não vai ter hora extra diurna. Vai ter só hora extra noturna, pelo horário que ele faz, né? Porque ele começava de dia e sempre terminava à noite. Então, tudo vai ser hora extra noturna. Exceto nos feriados, tá? Que aí nos feriados ele vai ter, né, a hora extra 100% ali nos feriados, tá? Mas aqui, voltando aqui para o nosso caso, então a gente vai marcar aqui que eu quero horas extras noturnas. Lud, está marcado para considerar a redução da hora ficta noturna. Deixo marcado? Deixo marcado. Ah, mas a sentença não falou nada. Realmente, não falou nada. Mas a legislação traz para a gente, né, que a hora extra noturna tem que ser apurada com a redução da hora ficta noturna. Lud, o que é isso, hora ficta noturna? Você está falando grego para mim. Hora ficta noturna é uma legislação diz o seguinte, que o funcionário que ele trabalha à noite, né, ele tem um certo benefício. Então, a hora dele, ao invés dela ser computada em 60 minutos, ela é computada em 52,5 minutos. Então, no total, por exemplo, quando um funcionário ele trabalha 8 horas, né? Na verdade, aliás, quando ele trabalha 7 horas, na verdade é como se ele estivesse trabalhando 8, tá? Então tem um fator de redução que a gente, a redução da hora ficta noturna que a gente aplica aí. Tá? Dentro do curso, gente, também, né, do MP, quem tiver interesse, tem, né, todos os detalhes sobre essa questão da redução da hora ficta noturna. Mas, sim, eu deixo marcado aqui nesse caso, porque a própria legislação traz para gente, né, que deve ser apurado com a hora ficta noturna, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Gente, se tiver dúvida, pode falar, tá? Vocês vão falar. Então, marquei que eu quero considerar feriados. Aí marca de novo, porque saiu aqui. Extras aos feriados em separado, tá? E aqui peço para marcar horas noturnas e apurar horas extras noturnas também. Tá aqui meu horário, eu vou salvar. Depois que eu salvei, eu vou em visualizar cartão. E aí eu peço para apurar o meu cartão de ponto. E aí ele vai apurar para mim, né, a minha quantidade de horas. Quantidade de horas extras, né? Então, olha só, o que ele apura para mim? Ele traz, eu não tenho nenhuma hora extra durante o dia. Olha só, hora extra normal, né? Não tem. Eu tenho horas extras noturnas, tá? Eu gero hora extra noturna e hora extra em feriado, diárias. Não tem horas noturnas em feriados. Por quê? Porque a jornada dele do feriado, né? Qual é a jornada dele do feriado? De 15 às 22 horas. Então, ela para nas 22 horas, que ainda é diurna. 22h01 é noturna, tá? Pedro falou que a aula está excelente. Que bom, Pedro. Vocês estão gostando, gente? Fala para mim aqui.
Tô sentindo que eu que tô falando sozinha aqui, hein, gente? Vocês falam comigo se vocês estão gostando dessa aula prática, né? Quem já tem um pouco de conhecimento ama a aula prática, né? Quem está chegando agora, a maioria gosta também, mas ainda fica assim um pouquinho perdido, é normal. Essa aula de hoje, de fato, é uma aula um pouco mais avançada, assim, né? Um pouco mais mais o dia a dia mesmo de um perito, tá, gente? Então, mas é um pouco mais avançada, né? Esses temas como adicionais noturnos, né? É hora extra noturna, isso realmente já é um tema um pouco mais avançado, tá? Então, fala para mim se vocês estão gostando. Ah, muito bem. Tô amando a aula, tô amando, tá ótima. Ainda estou perdida no PJ e Calc. Vai com calma, Lourdes. Depois vai ficar gravada. Você tem 7 dias, né, para poder realmente rever aí, tá? Você tem 7 dias para poder dar uma olhada, para poder rever, tá? E aí você vai indo com calma, cada um no seu tempo, é assim mesmo, né? Às vezes a gente chega, né? E assim, às vezes a gente chega num lugar e a gente fala assim, gente, eu não estou entendendo nada. Mas o bom, gente, é a gente sentar em mesas que a gente realmente não entende, que a gente está aprendendo. Porque quando a gente senta numa mesa e nós somos quem mais sabe daquela mesa, tá errado, aquela mesa não é mais para gente, né? A gente pode permanecer naquela mesa para ensinar, mas a gente precisa buscar outros lugares que a gente possa sentar também para aprender, né? Então, quantas vezes eu já fui em masterminds, eu já fui em eventos e eu falava assim, nossa, vocês estão falando grego para mim. Mas eu insistindo, e aí aos poucos a gente vai aprendendo, né? Então a gente vai insistindo, a gente vai aprendendo, né? E é isso, esse é o processo mesmo, é um processo de aprendizado. Então, quando a gente começa um processo de aprendizado, às vezes a gente entende uma coisa ali, entende a outra coisa, depois aquilo vai se juntando e vai fazendo tudo sentido para a gente, tá? Então, quem está se sentindo meio perdido, fica tranquilo que faz parte do processo. Ah, muito bem, estou amando, comecei o curso ontem, ansiosa para começar. Que bom, Rosana, seja muito bem-vinda, tá? Parabéns, você tomou a decisão certa. Parabéns pela didática, obrigada, Márcia. Bom, vamos lá então, né? Seguindo aqui, continuando. Então, nós apuramos aqui o cartão de ponto e a gente já tem o que a gente precisa, que é a quantidade de horas noturnas, a quantidade de horas extras, no caso, as nossas horas extras são noturnas, e a quantidade de horas de feriados, tá? Então, nós já temos isso aqui. Nós vamos voltar, então, para as verbas. E aí, a gente vai apurar as verbas. Lude, o que eu apuro primeiro? Nossa, eu fico perdida, né? Às vezes tem várias verbas. O que apurar primeiro? Bom, dentro do curso, né, eu até mostro, né, essa questão da hierarquia, de quais verbas eu vou apurar primeiro. Existe uma hierarquia, né, a classe ali das verbas. As verbas, por exemplo, a gente sempre vai apurar primeiro, né, as verbas de diferença salarial, depois as verbas de adicionais, né, sempre pensar se uma verba entra na base de cálculo da outra. Então, nesse caso, eu tenho o adicional de noturno. O adicional noturno, ele entra na base de cálculo da hora extra noturna. Então, nesse caso, né? Então, a primeira verba que eu vou apurar é o adicional noturno, senão eu tenho que ficar fazendo retrabalho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no Expresso e já vou marcar o que eu quero. Olha só, eu quero adicional noturno de 20%. Pode ser, gente, esse é o mínimo da legislação. Sempre observem convenção coletiva. Pode ser, né, que tenham outros percentuais de adicional noturno. Aqui a sentença já foi clara que é 20%, tá? Eu quero horas extras, 50%. E, gente, nesse caso aqui, eu tenho feriado em dobro. Mas eu não quero feriado em dobro. O que eu quero? A hora extra 100%. Ah, é diferente, Lude? Nossa, mas para mim ele está mandando pagar feriado. Sim. Para não confundir, o que eu faço? Eu venho aqui, eu gosto de fazer assim, tá, gente? Ora, é feriado, e aqui eu altero. Ó, feriado. Ixi. Feriado 100%. Eu faço assim, para não alterar. Por quê? É diferente
o deferimento para pagamento de dias em dobro, ou seja, feriado em dobro, tá? Para dias em dobro para horas extras 100%. Porque dias em dobro é o seguinte, eu pego salário cheio, divido por 30 e multiplico por 2. E horas extras, e feriado, horas 100%, eu vou pegar o número de horas trabalhadas naquele dia. Às vezes a pessoa trabalhou mais que 8 horas, né? Então, depende. Qual que é mais vantajoso? Depende. Mas, geralmente, né, as horas em dobro são mais vantajosas para o empregado, tá? Então, nesse caso, o que eu quero é feriado, eu vou buscar o número de horas e vou apurar como 100%, que é o que o juiz mandou fazer. A Elma falou, então na nossa mesa você já sabe de tudo. Nem sempre, Elma. A gente nunca sabe de tudo, né? E eu aprendo muito com os alunos trazem muitos casos diferentes que a gente discute juntos, sabe? Então, eu aprendo muito com os casos dos alunos, aprendo muito com a forma que às vezes o aluno faz, né? Porque às vezes o aluno fala assim, Lude, eu fiz o cálculo dessa forma, é diferente do seu jeito. E aí, às vezes, eu olho e falo, olha que legal, tá certo também, né? Não existe só uma única forma, sabe, Elma? Então, assim, não significa que você tem que levantar daquela mesa. Sempre tem coisa para a gente aprender. Mas significa que você tem que procurar outras mesas também para você aprender mais, tá? Mas eu aprendo demais com vocês, gente. Por isso que eu gosto tanto de aula prática, né? Eu gosto das aulas, né, do PAP, que é o Programa de Apoio ao Perito nosso do curso, né, que é o acompanhamento que a gente faz dos alunos, porque, de fato, é muito aprendizado ali, tá? Bom, então, primeiro, gente, vamos no adicional noturno. Eu marquei que eu quero o adicional noturno, tá? Lembrando que, gente, o adicional noturno, o que a sentença falou para mim? Olha só, a sentença falou o seguinte, vamos voltar lá. Comprovada a jornada praticada pelo reclamante e tal, adentrava o horário noturno. Devido a ele, o adicional de 20% sobre as horas laboradas no período compreendido entre 22 e 3 da manhã. Então, nós vamos buscar, mas não teve deferimento de reflexos, gente. Então, o que eu vou fazer, né? Reflexo é diferente de incidência. Eu vou desmarcar esse FGTS aqui, porque não teve deferimento de reflexos, tá? Então, desmarco o FGTS para começar. Qual que é a base aqui, né? É a última remuneração do empregado e multiplicador de 20%, tá? Então, aqui já traz para gente. Qual que é a quantidade? Eu vou importar a quantidade lá do meu cartão de ponto. O que eu quero lá no meu cartão de ponto? As horas noturnas, tá? É isso que eu quero no cartão de ponto, as horas noturnas. Lude, como que faz o cálculo do adicional noturno? Olha só, é a minha remuneração, que é 4 mil e pouco, dividido por 220, tá? Então, eu vou achar aqui o valor da hora normal, e aí é 20% dessa hora, vezes a quantidade da hora noturna, tá? A quantidade de horas que eu estou buscando lá no cartão de ponto. Então, é assim que eu vou fazer esse meu cálculo. Vou salvar aqui. Toda vez que ele ficar marcadinho aqui, ele está pedindo para regerar. Então, eu vou marcar para regerar. Ok, tá? Então, eu já tenho aqui o meu cálculo. Se tivesse deferimento, olha aqui quantos reflexos eles poderiam ter pedido, né? Quantos reflexos eles poderiam ter pedido? Poderia ter pedido reflexo do adicional, 13º, aviso prévio, férias, multa do artigo 477, repouso semanal remunerado, tá vendo? Porque o adicional noturno não é uma verba mensal. Então, isso aqui tudo é reflexo que deveria ter sido pedido e não foi, gente. Vejam quantos erros a gente vê na sentença, como que os empregados, né, perdem dinheiro, né, porque isso não foi apurado, tá? A Vênia está perguntando, mas no domingo não é 7, eu coloco 8? Vênia, é 7 a jornada que ele praticava e não a jornada contratual dele, tá? Porque, olha só, é diferente. Aqui, o que o juiz fala na sentença? Olha só, deixa eu parar aqui para vocês verem. O que o juiz fala na sentença? Na sentença, vamos voltar aqui.
o juiz defere horas extras acima da 8ª ou da 44ª semanal. Então, significa que, se ele defere acima da 8ª e no domingo ele faz 7, ele não tem hora extra no domingo, tá? Mas aqui no PJ Calc, vamos voltar aqui para explicar. Aqui no PJ Calc, nesse local aqui, é a jornada contratual, porque aí justamente ele vai apurar essa jornada de baixo e ele vai comparar com essa jornada padrão do trabalho dele. Essa é a jornada que deveria ser e essa aqui é a jornada que foi na realidade. Então ele calcula isso aqui diariamente e deduz do que deveria ser. É aí que ele acha a hora extra, tá? Então só explicando isso aí para você. Então, no domingo, se ele trabalhasse 8 horas, estava ok. Ele não trabalhava 8, de 15 às 22, aqui no caso, né? Dá 7 horas, é isso? Acho que dá 7 horas, né? 15 às 22. Então, no domingo, especificamente, ele não fazia hora extra, tá? Então, é isso. Então, o que mais? Voltando lá para as nossas verbas. Então, beleza. Já apurei, né? O nosso adicional noturno não tem reflexo nenhum aqui. O que eu vou apurar primeiro? As nossas horas extras, 50%. A nossa hora extra, a gente tem hora extra, né, de adicionar a hora extra noturna. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloco que são horas noturnas, tá? Até para a gente não ter problema. Então, essa hora extra, eu vou buscar a minha base, a minha remuneração, tá? E o adicional noturno de 20%. Por quê? Ela é hora extra noturna, então entra ali na base de cálculo adicional noturno. Ah, Lud, mas não teve reflexo do adicional noturno. Verdade, é aquilo que eu falei. Não foi deferido o reflexo do adicional noturno. Aqui existem 2 caminhos. Ou a gente inclui na base, alegando que o adicional noturno é verba de natureza salarial, portanto, deve compor a base de cálculo das horas extras. Esse é um caminho, foi o caminho que eu segui e que eu defendo. Mas a gente poderia também não incluir e falar que não teve deferimento, isso como perito judicial, tá, gente? Falar que não teve deferimento na sentença, falar que não teve deferimento de reflexos, também é um caminho. Esse caso é um caso que eu fiz recentemente, provavelmente vai chegar a impugnação dessas, tá? Porque eu inseri na base de cálculo o adicional noturno. E eu entendo que tem que inserir porque é verba de natureza salarial. Mas percebam que são coisas que são discutíveis, que têm entendimentos. Por isso que às vezes dá tanta perícia. Como empresa, eu entraria argumentando que não pode ter. Como empregado, eu entraria argumentando que precisa ter isso na base de cálculo. Fala para mim se vocês compreenderam essa questão aqui de inserir ou não o adicional noturno na base de cálculo das horas extras, gente. Fala para mim se vocês conseguiram compreender, se vocês entenderam esse detalhe. Que existem 2 caminhos. Incluir e argumentar, né, essa questão de que é uma verba de natureza salarial, tem como pôr a base de cálculo das horas extras e tudo, são horas extras noturnas, e o outro caminho é alegar que não teve deferimento, que não foi pedido esse reflexo, né, e que por isso a gente não inclui, tá bom? Então, eu sempre gosto de falar isso, inclusive nos cursos, né, em todos os exercícios, né, trazer para vocês os 2 pontos de vista. Então, aqui pode ser desse jeito, pode ser de outra forma, né? Eu, como perita judicial, eu entendo assim. Mas se eu tivesse como assistente técnica, eu ia fazer dessa forma, de assistente técnica da empresa, assistente técnica do empregado, tá? Então, só para vocês compreenderem isso aí, tá? São questões de entendimento. Ai, Lud, pode ser que o juiz discorde de você? Pode ser. Pode ser que o juiz discorde. Eu acho que nesse caso não, mas é possível, tá? Então, cada juiz uma sentença, cada juiz vai pensar de um jeito aí. Mas nesse caso aqui, então, voltando, né? O que eu fiz? Inseri o adicional noturno de 20%, tá? Então, carga horária, multiplicador 1,5, vou buscar lá no cartão de ponto as minhas horas extras noturnas. É o que eu quero, horas extras noturnas. Horas extras noturnas.
ok, eu vou salvar. Pediu, sempre que ficar marcadinho, tá pedindo para regerar, ok. Aqui eu tenho reflexos, tá? Então, aqui foi pedido e foi deferido. Reflexo em 13º salário, aviso prévio, férias. Deixa eu até conferir, todos. Reflexo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Reflexo em repouso, aviso prévio, férias, 13º, ok. E FGTS mais 40%. O FGTS, o reflexo já está marcado aqui dentro. Eu vou vir aqui no FGTS, na aba de FGTS, e vou ativar a multa de 40% para não esquecer, tá? Ok, salvei aí, beleza. Aí, o que mais? Tá faltando, então, os feriados, parametrizar os feriados em 100%, tá? Os feriados, né? A gente viu aqui lá no cartão de ponto, gente, visualizando o cartão aqui, que não tem hora extra noturna em feriado. Então, as nossas horas extras de feriados, elas são diárias, tá? Então, até as 22 horas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer verbas. Significa o quê? Que o adicional noturno não entra na base de cálculo. Então, nós vamos buscar a última remuneração. O multiplicador é 2, tá vendo? Por quê? Vai pagar em 100%. Então, o multiplicador é 2. E eu vou importar do cartão de ponto. Horas extras diárias em feriados. É isso que eu quero. Horas extras diárias em feriados e vou salvar. Pediu para regerar, ok. Lembrando que o feriado, gente, deixa eu até lembrar aqui, as horas extras em feriados, deixa eu ver aqui, sem reflexos também. Horas extras em feriados. Não fala de nenhum tipo de reflexo. Então, o que eu vou fazer aqui? Como não fala de reflexo, eu vou vir aqui e vou tirar o reflexo do FGTS também, tá? Vou tirar aqui o reflexo do FGTS e vou salvar. Percebam a importância, alguém acabou de falar aí, essa é a importância, né, do pré-processo do assistente técnico. Claro, do lado do empregado, exatamente. Mas também percebam a importância do assistente técnico. A coisa mais comum aqui, gente, e uma pessoa experiente também, tá? Vocês, né, irem treinando, fazendo práticas. Por isso que, para quem é aluno, eu foco tanto na questão do combo de sentenças, porque vale super a pena, tá? Alguém até perguntou se no combo de sentenças tinha casos de Petrobras e tudo, não. Combo de sentenças tem casos, tem alguns casos mais comuns, e tem casos de professores e casos de bancários, que tem algumas particularidades também, tá? Então, é um combo super interessante para o aluno quebrar a cabeça, para ele fazendo e depois ele comparar o cálculo dele com o meu. É um combo que sai bastante, os alunos gostam muito, tá? E aqui, a importância de nós prestarmos atenção e treinarmos. Porque, beleza, ele não deferiu o reflexo. Aí, o que a maioria das pessoas faria, né? Não marca o reflexo aqui. Ok, mas esquece de vir aqui dentro e desmarcar o FGTS. E se você não for esperto, vamos supor que eu sou assistente da empresa. Se eu não for um assistente esperto, eu não vou sacar isso aqui, eu não vou perceber. E isso vai fazer diferença no cálculo, tá? Então, sempre pensar nisso. Cálculo é dedicação, a gente tem que estar sempre praticando, tá bom? Então, gente, em nível de verbas, é isso as nossas verbas. Então, aqui a gente já apurou. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai seguindo aqui, e eu quero mostrar para vocês o relatório depois, para vocês verem também a questão da redução da hora ficta, para vocês verem como que sai o cálculo da redução da hora ficta, tá? Então, aqui eu tenho essas verbas. FGTS, a gente já marcou aqui a multa de 40%. Contribuição social, não vou marcar nada, vou deixar marcado dessa forma, 20% da empresa e 3% SAT. Não temos nada de previdência privada, pensão alimentícia, imposto de renda, multas e indenizações, nada. Honorários, sim. Honorários foi deferido, honorários de 5% de sucumbência, né? Honorários sucumbenciais. Quem vai pagar aqui é o reclamado, a empresa. O que são os honorários sucumbenciais, né? A empresa paga, além do valor que ela tem que pagar aqui de verbas trabalhistas, ela paga um percentual sobre o valor da liquidação para o advogado do empregado, tá? Então, o que foi deferido aqui?
5%, tá? Para quem vai receber. Aí aqui a gente pode preencher os dados completos depois, tá? Mas é o advogado do autor que vai receber. Daí a gente só salva, só faz isso que o sistema automaticamente vai apurar, tá? Custas judiciais. As custas, gente, eu vou deixar aqui calculada 2%, tá? Existe aqui uma discussão, tem vara que considera calculada 2%, tem vara que segue estritamente o que está na sentença. Nesse caso aqui, até o juiz falou custas, né, no importe de R$ 1.400, mas eu vou deixar aqui esse calculado, vou deixar a sugestão do sistema. Juros, correção, juros e multa. Todos os processos, gente, né, de cálculos trabalhistas, de perícia, tem juros e multa. Tem correção e juros, tá? Todos têm. Ai, Lude, mas eu já sei, as pessoas me perguntam muito assim. Olha, eu trabalho em departamento pessoal. Eu sei fazer um cálculo de hora extra, de adicional noturno. Posso ser perito com esse conhecimento? E aí eu sempre respondo, olha, vai ser excelente. O conhecimento que você tem vai te ajudar demais durante o processo. Mas não aconselho, mesmo esses profissionais, a ingressarem na área da perícia, tipo fazer cadastro, pegar processo para fazer, sem fazer um curso específico. Não recomendo. Por quê? Porque tem todos esses entendimentos, né? Às vezes tem entendimentos já pacificados na Justiça do Trabalho, às vezes tem essa questão de juros, de correção monetária, que muda muito, inclusive, né, está tendo uma discussão, houve uma mudança recentemente nessa questão de juros e correção monetária nos novos processos, é uma discussão que ainda está rolando, né, o PJK, que nem faz ainda da forma que foi determinado. Então, assim, um assunto novo, eu nem trouxe aqui ainda, porque eu ainda estou esperando pacificar um pouquinho, pelo menos, essa discussão, entender um pouco melhor para trazer para vocês. Mas, assim, são informações que são importantes no decorrer do cálculo. Então, mesmo que você tenha muito conhecimento de RH, de departamento pessoal, quando chega aqui na hora de fazer o cálculo, é diferente, tem pontos diferentes. Então, não recomendo que entrem sem um treinamento específico, tá? Então, aqui em juros e correção monetária, vou compartilhar para ver o que a sentença fala. Então, vamos voltar na sentença para a gente ver exatamente o que a sentença fala, tá? Juros e correção monetária. Ele fala o seguinte, é a DC 58 que a gente vai aplicar. O que é a DC 58, né? Os juros de mora incidirão sobre a correção monetária através do IPCAE. Juros de mora incidirão a importância já corrigida, obtidos pela TR, tá? E na fase judicial, a partir do ajuizamento, juros e correção juntos pela Selic. Então, é o tradicional que a gente vê lá dentro do curso, lá dentro do MP11ES, que é a nossa DC 58. Então, nós vamos parametrizar isso aqui. Para quem está começando agora, fica tranquilo. É um assunto também mais complexo, mas que vocês vão aprendendo aí ao longo do tempo, tá? Então, o que eu faço aqui? IPCAE. Aqui eu vou combinar com outro índice sem correção, porque eu gosto de colocar a Selic sempre do lado dos juros, tá? E aqui entra a importância da data do ajuizamento, que é 23/10/2023. Por quê? Né? A partir do ajuizamento é que entra, né, aqui a Selic, né? Então, a partir do ajuizamento, Selic, tá? Então, eu coloco aqui a Selic. E aqui eu vou salvar. Ok. Depois que eu salvei, gente, eu vou em operações, liquidar. O que é liquidar? É a gente falar assim, olha, eu já fiz o cálculo, faça para mim, né? Eu já coloquei todos os parâmetros, faça para mim o cálculo, liquide. Geralmente o sistema ele traz como sugestão de data de liquidação o último dia do mês. Mas o que é data de liquidação? É a data que você está liquidando o seu cálculo. Você pode deixá-lo, né, com essa data do último dia do mês, não vejo problemas nenhum, né, porque geralmente os índices que a gente trabalha são índices mensais aí, mas você pode também atualizar para o dia de hoje, né? Então, você pode colocar aqui, ó, 1/10/2024. Também não vejo problema.
E aí vamos pedir para liquidar, vamos ver se não tem nenhum problema no nosso cálculo. Ó, operação realizada com sucesso. Quando ele tem algum problema, ele aponta aqui, não deixa você liquidar, tá? Então, quando tem algum problema, ele não deixa liquidar. Depois que eu liquido, né, eu vou imprimir. Significa assim, já fez o cálculo, agora eu vou imprimir o relatório, tá? Então, eu vou imprimir e vou gerar o relatório aqui para a gente poder dar uma olhada no relatório. Se tiver alguma coisa errada, algo que a gente identifique no relatório, a gente volta, corrige e faz de novo, tá, gente? Então, é assim que a gente trabalha, né? E olha, a gente volta e corrige várias vezes, tá, gente? Às vezes a gente faz, depois a gente volta e corrige ali inúmeras vezes. Então, vou compartilhar com vocês, nós vamos verificar, fazer análise aqui. Isso tudo, gente, eu faço lá dentro do curso do MP11Es, para quem não é aluno ainda, tá? Para quem não conhece. Então, as aulas são dessa forma, faço isso lá dentro do curso, a gente vai, a gente confere, tá? Então, só para vocês verem. Para vocês terem uma noção de como funcionam as aulas do curso. Aqui, gente, né? A gente tem a nossa planilha, aqui tem as verbas, olha, vem adicional noturno, horas extras 50%, sem o reflexo, né? Porque não tem reflexo. 13º salário sobre horas extras, aviso prévio sobre horas extras, férias e repouso semanal. Feriado 100% também sem reflexos. O FGTS e a multa sobre FGTS, tá? E aí, olha só, vamos analisar aqui, por exemplo, né, o cartão de ponto. Então, o que ele faz no cartão de ponto? Quarta-feira, por exemplo, né, 8,29 horas extra, né? Ele trabalhou 8,29. Aí, horas diurnas trabalhadas, 6 horas diurnas. E as horas noturnas... Ai, gente, eu tirei esse negócio aqui. Acho que tem um negócio na frente aqui que tá me incomodando. Saiu. Então, as horas diurnas, 6 horas. Horas noturnas, 2,29. Hora extra noturna, 0,29. Vamos fazer no Excel para ver se isso aqui está batendo? Vamos fazer no Excel para a gente ver se isso aqui está batendo? Querem que faça no Excel para vocês entenderem exatamente como foi o cálculo? Fala para mim se vocês querem que faça no Excel, gente. Mesmo com o relatório é necessário fazer o laudo? Sim, mesmo com o relatório é necessário fazer o laudo, tá? Ah, alguém me fez uma pergunta e eu falei que eu ia responder depois. Maria Tereza, se tiver somente o total de horas no mês noturnas, tem como lançar? Tem. Deixa eu te mostrar onde que a gente lança, tá? Vamos supor que você tem as horas noturnas do mês, né? Você vai vir aqui, lá nas verbas, aqui tem o adicional noturno, aqui você tem as ocorrências da verba. Você clica em ocorrências da verba e aqui você tem as quantidades, tá vendo? Então, nas quantidades, você pode informar manualmente. Ah, eu tenho já todas as quantidades. Então, você vem aqui e informa. O que você faz? Quando você estiver parametrizando o seu adicional noturno, você não vai buscar as horas noturnas no cartão de ponto. Você vai marcar informada e vai deixar 1. Né? Você marca informada e deixa 1, ou deixa 0, o que você quiser, tá? Depois você vem aqui na ocorrência e você coloca as quantidades aqui. Então, você pode passar as quantidades para cá manualmente, tá? Então, por exemplo, estou fazendo um cálculo que eu preciso só recalcular o adicional noturno. Lá no meu contra-cheque, consta para mim todas as quantidades. Eu já tenho as quantidades. Lá no meu contra-cheque, né? Lá no contra-cheque do funcionário, eu consigo ver a quantidade de horas extras. Eu quero só recalcular para ver se está ok. Se você já tem a quantidade, você pode pegar as quantidades e jogar ali na ocorrência. Funciona perfeitamente também, tá? Então, você pode pegar e jogar ali na ocorrência. Então, Tereza, respondida a sua dúvida aí, tá? Ok, no Excel. Vamos ver, vou abrir o Excel aqui e aí mostro para vocês terem certeza, tá? Olha como que é essa questão da hora noturna e da redução da hora fixa noturna, tá, gente? Como que isso funciona? Vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar aqui e vou compartilhar o Excel. Aqui. Olha só. Vou
colocar aqui entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2. Então, olha só. Vou pegar aqui o primeiro dia do cartão de ponto do funcionário, que era quarta-feira. Ele entrava às 15 horas. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ele entrava às 15 horas. Opa! E ele saía. Deixa eu pegar o primeiro dia. À meia-noite. Ele entrava às 15 horas, ele saía à meia-noite. E aí ele fazia uma intrajornada aqui de 19 às 20 horas. Então, como funciona essa questão, né, da hora noturna e da redução da hora fixa? Se eu pegar aqui simplesmente, olha o que acontece, né? Ele fez aqui, eu vou colocar aqui 24 horas, tá? Deixa eu ver se vai... não vai dar diferença. O que ele fez aqui? No primeiro período, ele trabalhou 4 horas e no segundo período, ele trabalhou 4 horas também. Então, há de convir comigo que ele trabalhou o total aqui 8 horas, certo? Então, às vezes a pessoa olha como que é importante essa questão da redução da hora fixa noturna. Aí a pessoa olha e fala assim, então não teve hora extra nesse dia. Não teve hora extra nesse dia. Por quê? A jornada dele era de 8 horas, ele trabalhou 8 horas, não teve hora extra. Só que aqui tem uma hora noturna. E a hora noturna, ela não é 60 minutos. A hora noturna, ela é 52,5 minutos. Que é o quê? 7... Ao contrário. É 8 dividido por 7. Dá 1,14. Que é a mesma coisa de você pegar 60 e dividir por 52,5. Vai dar o mesmo valor. Por quê? Né? A cada 60 minutos trabalhados, noturnos, na verdade, vai ser considerado 52,5 minutos. Aliás, isso, 52,5 minutos. Na verdade, a cada 52,5 é considerado como se fosse 60 minutos, é o inverso, tá? Então, toda vez, esse aqui, 1,14286, é o fator de redução da hora noturna. Esse é o fator de redução. Então, olha só. O funcionário, nesse horário dele aqui, o que ele fazia? A gente precisa separar as horas diurnas das horas noturnas. Ele trabalhava 8 horas por dia. Dessas 8 horas, quantas eram noturnas? 2, não é? Porque qual é a hora noturna? De 22 até meia-noite nesse dia, porque ele saía meia-noite. Então, eu tenho 2 horas noturnas e tenho 6 horas diurnas. Então, na verdade, ele não trabalhou 8 horas no dia, né? Se eu somar aqui, vai dar as 8 horas. Mas ele não trabalhou isso. Ele trabalhou 6 horas aqui. E na segunda, eu vou pegar 2 horas e vou multiplicar pelo fator de redução. Então, na verdade, ele não trabalhou 8 horas. Ele trabalhou 8,28. Se ele trabalhou 8,28 e a carga horária normal dele é 8 horas, o que acontece? Ele tem uma hora extra aqui, né? De 0,28. Aliás, ele tem uma hora extra aqui de 0,28 horas. É o contrário. Então, ele vai ter uma hora extra de 0,28. Ih, porque aqui ele tá como horas. Deixa eu parametrizar. Então, aqui, na verdade, ele tem uma hora extra. Ele tem uma hora extra de 0,28 fração de horas. Entendem? Então, se eu não considero a redução da hora fixa, ele não tem direito à hora extra. Se eu considero, ele tem direito a 0,28 de horas extras. Tá? Então, às vezes é um pouco confuso, mas é assim que funciona essa questão. Vocês precisam, toda vez que tem
A questão da hora extra, né? Se for hora extra noturna, precisa aplicar o fator de redução da hora extra noturna. Mas o fator de redução só se aplica sobre as horas noturnas, tá? Não se aplica sobre as horas diurnas. Então, nesse caso, né, ele trabalhou 6 horas diurnas e 2 horas noturnas. Essas 2 horas noturnas não são 2 horas, são 2,28, porque as horas noturnas eu preciso multiplicar pelo fator de redução, tá? Conseguiram entender, gente? Fala para mim. A Vênia falou que não conseguiu entender o cálculo da hora extra. Mas o que você não conseguiu entender, Vênia? Fala para mim. Foi a questão da redução da hora fixa ou o cálculo da hora extra? Porque a hora extra em si é o seguinte, né? A hora extra é quantas horas ele foi contratado para fazer? 8 horas no dia. Ele foi contratado para fazer 8. Mas ele não fez 8. Ele fez 8,28. Ele não fez 8. Ele trabalhou 8,28 horas. Aí, quando a gente vai lá no nosso, né? Quando a gente vai lá no nosso relatório, né? O que traz para a gente no relatório? Olha só. Vejam o relatório. O relatório, ele trabalhou 8,29, porque ele arredonda, né? Exatamente igual ao meu cálculo. Ele trabalhou 8,28, 8,29. São 6 horas diurnas e 2,29 noturnas. Então, o que ele tem? Opa, subiu aqui. Então, o que ele tem de hora extra nesse dia? 0,29 horas noturnas. É só isso que ele tem de horas extras nesse dia. E essa hora extra é gerada por meio, né? É gerada por causa da redução da hora fixa noturna, tá? Então, é assim que a gente faz. A redução, Vênia, é o seguinte: a legislação, ela fala, né, que o profissional que trabalha à noite, ele tem um benefício, né? Então, ele tem a redução da hora fixa noturna. Então, o funcionário que trabalha à noite, vamos voltar aqui, né? Funcionário noturno, ele tem uma redução. A cada 60 minutos, cada 1 hora de trabalho, não computa 60 minutos. Computa 52,5 minutos, tá? Então, é isso. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, 10 horas noturnas, né? Toda vez que eu tiver um funcionário trabalhou, né? 5 horas noturnas, por exemplo. Se ele trabalhou, se na jornada dele 5 horas foram noturnas, eu preciso considerar que essas 5 horas não são 60 minutos, são 52,5 minutos. Como que eu faço isso? Através do fator de redução. Existe um fator de redução determinado. Qual que é esse fator de redução? Esse fator de redução é esse número, 1,14. Como que eu cheguei nesse fator de redução? Simplesmente eu pego 60 e divido por 52,5. Por quê? 60 minutos é igual a 52,5. Vai me dar esse fator. Outra forma de achar o fator, 8 dividido por 7. Porque quando o funcionário ele faz, na verdade, ali 8 horas, ele faz 7 horas, na verdade, ele está fazendo 8. Então, essa é uma forma de gravar também. 8 é igual a 7, é uma forma de gravar. Então, aliás, 7 é igual a 8, é uma forma de gravar. Então, esse é o fator. Então, se eu tenho 5 horas, eu vou pegar as 5 horas noturnas e vou multiplicar por 1,14. Então, esse funcionário, na verdade, ele não fez 5 horas. Na hora do meu cálculo, eu não vou considerar 5, eu vou considerar 5,71. Foi o que a gente fez aqui em cima. Nas 2 horas, eu não considerei 2. Eu multipliquei pelo fator e considerei 2,28. Então, na verdade, ele não trabalhou 8 horas, ele trabalhou 8,28, tá? Então, assim, é um caso um pouco mais complexo, tá, gente? Porque é realmente assim, né? Esse caso de horas horas noturnas, redução da hora fixa, é um pouco mais avançado mesmo, tá? Para quem já atua aí, né? Ou para quem está começando e já entende um pouco mais. Mas a aula vai ficar disponível, vocês podem ver de novo. Sabe o que vocês fazem, gente? Assiste a aula, pesquisa na internet, né? Ai, tô com dúvida disso. Olha outros vídeos meus lá no YouTube, tá? Tem outros vídeos. Então, aqui a gente tem nossas ocorrências de cartão de ponto.
Depois das ocorrências, né, diárias, vocês podem ver dia a dia como que foi apurado o cartão de ponto. E aí depois a gente tem as verbas aqui, tá? Então esse é o relatório que a gente apresenta. Aparentemente está tudo certo aqui, tá? Então esse é o nosso relatório. E quando a gente faz um cálculo trabalhista, a gente apresenta esse cálculo aqui, tá, gente? A gente apresenta esse cálculo aqui e aí apresenta o laudo pericial, que é com base nesse cálculo que nós fizemos. Laudo pericial também, tem vários modelos lá dentro do curso para vocês, tá? Gente, me fala o que vocês acharam dessa surra de conteúdos. Podem ser sinceros. Lud, fiquei meio perdida hoje, muita coisa. Né? Vou rever a aula. Fala para mim se vocês gostaram, né, dessa aula de hoje aqui. Né? Foi uma aula realmente assim bem completa mesmo, uma aula prática e super completa, né? Fala para mim se vocês gostaram, o que vocês acharam da aula. Se vocês querem mais aulas assim, Lud, prefiro mais aulas de iniciante, gosto mais dessas aulas práticas. Fala para mim o que vocês gostam mais aqui, gente. Só para eu poder preparar também mais conteúdos, né? Da forma que vocês gostam mais aqui. Conta para mim o que vocês acharam dessa aula e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente. Ai, o pessoal falou que muito bom, excelente, espetacular, foi excelente. Ah, que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Até gravei um videozinho aqui para poder postar no Instagram depois. Muito bem, gente. A Andréia falou que se perdeu um pouco mais amor, que chegue a nova turma. Muito bem, Andréia. Que bom que vocês gostaram, fico feliz, né? Sempre aula prática, assim, acaba dando um pouco mais de trabalho né? Porque eu preciso preparar a aula, trazer para vocês os detalhes. Então, acaba dando um pouco mais de trabalho, mas é uma aula que eu gosto muito de trazer para vocês, né? Porque realmente a prática, assim, faz toda a diferença, né? E lá dentro do curso, lá dentro do MP11ES, as aulas são bem práticas assim também, tá, gente? Dentro do YouTube também tem várias aulas que vocês podem assistir aqui e que vão trazendo para vocês aí também mais conhecimento, tá? A Irene falou que essas de horas noturnas ainda tinha dúvidas, agora não tem mais. Que bom, Irene, fico feliz em saber, né, que você, né, conseguiu, que foi uma aula de aprendizado para vocês, porque realmente uma aula de muito conteúdo, né, e conteúdo que faz diferença realmente para quem quer atuar e para quem já está atuando na área da perícia, tá? Pessoal, então, vou ficando por aqui, agradeço demais vocês pela participação. Terça-feira que vem temos aula, tá? E terça-feira que vem vamos falar aí sobre a questão, né, de conquista nas varas do trabalho. E aí a gente vai falar sobre as principais objeções e como matar essas objeções para conquistar nomeações nas varas do trabalho, tá? Esse é o tema da aula de semana que vem, então não percam. A Sônia falou que fez a matrícula, não conseguiu assistir às aulas, mas corre lá, assiste depois, que essa aqui depois vai ficar gravada também no YouTube por 7 dias, tá? E seja muito bem-vinda, viu, Sônia? Pessoal, muito obrigada, fiquem com Deus e até mais, gente. Tchau, tchau, boa noite.